Sei que muitos de vocês têm a curiosidade para saber quanto de dividendo eu recebo por mês, mas hoje eu vou revelar o quanto que eu recebi pelo menos até metade desse ano. E ainda também vou mostrar aqui o ativo que mais me pagou dividendo. Então, bora pro vídeo. Antes de eu revelar aqui, qual que é o investimento, qual o ativo que mais me pagou dividendo e tudo mais, quanto que eu recebi até metade desse ano, a primeira coisa que você tem que saber é o que são dividendos. Os dividendos, basicamente, é uma parte do lucro que as empresas acabam distribuindo para quem é sócio dela. Então, vamos lá. Quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você está virando sócio dessa empresa. Essa empresa, quando ela tem lucro, ela pega uma parte desse lucro e distribui para os seus acionistas. Então, se você é sócio, você recebe uma parte desse lucro. E é essa parte que nós chamamos de dividendos. E o mesmo raciocínio é válido para os fundos imobiliários. Só que a diferença é que algumas pessoas vão chamar, em vez de dividendos, vai chamar de proventos. Que para mim, no final, é tudo a mesma coisa, né? Uma parte ali do lucro que, no caso, um fundo imobiliário teve e ele acaba distribuindo para quem é cotista, né? Cotista é muito parecido de quem é sócio ali, dono do fundo. E aí, o que acontece? Você também recebe uma parte desse provento, né? Desse lucro, desse dividendo na sua conta da corretora. E o mais da hora é que é o seguinte, os dividendos, eles são isentos de imposto de renda, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. E grande parte do que eu recebi aqui, já adianto, vem de um fundo imobiliário. Por quê? Na minha cabeça, eu gosto muito de ter pelo menos uma parte da minha carteira de investimentos focado em renda mensal. E os fundos imobiliários, eles servem justamente com esse objetivo. E quanto às ações, você também pode focar em dividendos, mas geralmente as ações que eu tenho, eu foco em valorização. E aí eu tô valorizando, tô crescendo o meu patrimônio. Já os dividendos vindo dos fundos imobiliários, eu procuro ter essa renda mensal, que eu posso tanto reinvestir em fundos imobiliários, posso investir em ações, posso gastar esse dinheiro, posso investir em renda fixa, posso fazer com essa grana o que eu quiser da vida. Bom, e antes de eu revelar aqui qual foi o fundo imobiliário, quanto que eu recebi nesse mês, faz o seguinte, se inscreva aqui no canal, porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal não são inscritas. Então, se inscreva no canal, porque você também sai ganhando, né? Toda semana aqui tem vídeo novo, 2 vídeos por semana aí para te ajudar a sair da pobreza, a enriquecer, a ter um patrimônio consolidado, né? Ter uma liberdade financeira. Então se inscreva, fechou? Então vamos lá. Tá aparecendo a tela aí para vocês. Primeira coisa que eu vou revelar aqui para vocês é quanto que eu recebi de dividendo nesse ano de 2025. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 28 de julho de 2025. Então já passou um pouco da metade, né? Um mês a mais aí. Mas é isso. A gente ainda tem muito chão pela frente, pelo menos nesse ano de 2025. E o que pega, família? Em 2024, eu recebi, totalizando, né? De janeiro de 2024 até dezembro de 2024, somente de dividendos. Isso aqui que eu tô mostrando, tanto que aqui no cantinho tá proventos. Eu ganhei R$ 144.806,47. É uma boa renda. Lembrando que eu invisto há muito tempo. Eu invisto desde 2015, grande parte, né? Pelo menos ali no início, eu investia mais em renda fixa, porque eu não tinha muito conhecimento de renda variável. E comecei a estudar renda variável em 2018, 2019. Tanto que em 2019 eu recebi um pouquinho aqui, que nem dá pra ver. Você vê que era aí, R$ 1.000 eu recebi. Que não foi nem de fundos imobiliários, foi de uma ação, Trisul, que é uma grande empresa aí do setor de construção também. E aí depois, grande parte, tanto dos meus aportes, assim como boa parte ali do patrimônio que eu já tinha em renda fixa, eu fui investindo em renda variável e, consequentemente, eu fui ganhando mais ali dividendos, porque eu fui aumentando a minha exposição em fundos imobiliários e até mesmo ações. Então, só em 2024 eu recebi aí esses R$ 144 mil. Em 2023, recebi um pouco menos, eu acho que quase a metade disso, para falar a verdade, um pouquinho mais da metade, R$ 86.910. Em 2022, R$ 20 mil. E 2021, R$ 15 mil. E 2020, pandemia, R$ 10.105. Então, a primeira coisa que você notou é que foi uma evolução, né, nesse recebimento. Grande parte, como eu falei, porque eu reinvesti esses dividendos e os meus novos aportes foram focados tanto em ações quanto em fundos imobiliários e também uma grande exposição que eu tinha em renda fixa, eu fui diminuindo a renda fixa e fui alocando ali em renda variável também. Então, novamente, fui ganhando mais dividendos ao longo do tempo. E nesse ano de 2025, eu recebi aqui R$ 84.989,40. Ó, que negócio muito louco. Estamos, né, um pouquinho mais da metade do ano agora. Basicamente é quase o mesmo dividendo que eu recebi lá em 2023. Então o que eu recebi total em 2023, eu recebi na metade desse ano, né? Coloca aí um pouquinho mais da metade. Isso mostra o que eu já tô querendo ensinar aqui, já falei e talvez você não percebeu. É muito importante você ter constância nos seus aportes, investir todo mês. Ah, Murilo, eu não tenho muito dinheiro para investir. Não importa, vai investindo com o que você consegue hoje, tá? Não tem o menor problema em relação a isso. Segundo, paciência. Porra, a gente olha às vezes a vida da galera na internet, né? E
tá todo mundo com a vida perfeita. E aí você fica se comparando, você fala, porra, minha vida tá uma bosta, não sei o que, mano. Segue o seu caminho, não fica comparando a sua jornada com a jornada dos outros. Então, você investindo todo mês, tendo paciência, principalmente foco onde você quer chegar, por que você tá investindo? Um dos meus objetivos, entre vários, mas que eu posso revelar aqui nesse vídeo, é que eu quero viver de renda. Hoje, o que eu recebo por mês já paga minhas contas do mês, né? Não depende da minha renda que vem do meu trabalho, seja como influenciador, outros negócios que eu tenho, né? Então, o que cai na minha conta já paga tudo, né? Paga meu aluguel, paga meu cartão de crédito, paga paga até minha conta de luz, você acredita? Hoje, se um dia minha mãe falar assim, você não é dono da Eletropaulo. Da Eletropaulo não, mas sou dono, por exemplo, aqui ó, da Taesa, que é uma das grandes empresas, né, do setor de energia elétrica, então já posso falar pra minha mãe, né? Sou dono quase da Eletropaulo, mas da Taesa eu sou. Eu sempre quis fazer essa piada, essa é real. Sempre quis sair uma bosta, mas eu sempre quis fazer. E nesse ano de 2025, como eu falei, recebi esses 84 mil reais. E qual foi a empresa ou fundo imobiliário que eu mais recebi dividendos? Se você notar, tá esse MCCI 11, que é um fundo imobiliário. E antes de eu explicar sobre esse fundo imobiliário, faz o seguinte, deixa sua curtida, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, vai entregar para cada vez mais pessoas. Então, obviamente, você curtindo, até mesmo comentando, já ajuda muito. Comenta qualquer coisa. Comenta aí, Murilão, você é embaçado. Comenta aí, Murilão, você é embaçado. Já ajuda no engajamento. Enfim, explicando sobre esse fundo imobiliário, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que esse é um fundo imobiliário de papel. Dentro do mundo dos fundos imobiliários, a gente tem fundo de tijolo e fundo de papel. Tijolo, que é o que a maioria já conhece, é quando o fundo ali, ele compra imóveis como todos, seja um shopping center, seja um galpão logístico, seja laje corporativa e por aí vai. Quando a gente fala fundo de papel, é um fundo que compra, na maioria dos casos, ou a maior exposição dentro do fundo, né? Investimento de renda fixa ligado ao setor imobiliário. Então aqui eu tô falando de CRIs, de letras hipotecárias e LCIs. Então, grande parte, ou a maioria desse fundo aqui, investe em papel, títulos de renda fixa que tem uma boa rentabilidade, inclusive. E esse fundo aqui, ele tem a gestão pela Mauá Capital Real Estate. Ó, Duolingo já tá servindo aqui no inglês, hein? E a administração vem do BTG Pactual, que também é uma das grandes corretoras daqui do Brasil. Uma grande curiosidade é que esse fundo, ele foi fundado em 2019. E ele tem um prazo indeterminado e, obviamente, ele é regularizado pela CVM. O público-alvo desse fundo imobiliário aqui é um investidor em geral. Não tem essa de, um investidor que tem pouca grana ou que muita grana. Se você, depois eu mostro aqui quanto que é uma cota dele, se você tem aí, sei lá, 90 reais, você já consegue fazer, aliás, você consegue comprar pelo menos uma cota desse fundo imobiliário. E hoje, esse fundo tem mais de 100 mil cotistas, né? Ou seja, 100 mil investidores na Bolsa de Valores e tem aproximadamente aí 16 milhões de cotas emitidas. E quando a gente vai para os indicadores, né, tanto falando de taxa de administração, que eu considero uma taxa ok, que é 0,20% ao ano, né, sobre o patrimônio, só que ele também tem uma taxa aí de performance, né, sobre a rentabilidade acima do CDI, 100% do CDI. Tá? Então ele cobra 20% do que passar ali da rentabilidade acima do CDI, né? 100% do CDI. Que hoje, pelo menos nessa data que eu tô gravando esse vídeo, se a nossa Selic é 15% ao ano, então 100% do CDI é 14,9% ao ano. Então, de rentabilidade, o que passar, ele vai cobrar 20% aí. Que eu acho justo. Então, se ele tem uma boa performance, ele tá entregando o resultado e cobra aí esses 20%. Agora, quando a gente vai aqui a alguns indicadores, vamos aqui, ó, MCCI. Bom, hoje, uma cota dele, barato, R$ 85,85. Nas últimas 52 semanas chegou a quase R$ 90. O dividend yield, 11,87% ao ano. Pô, Murilo, tá abaixo da Selic. Tá abaixo da Selic, mas é isento de imposto de renda. Acabou a discussão. Teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 2,79%. Uma curiosidade que às vezes você fica um pouco perdido. Fundo imobiliário não é pra você ter valorização, tá? É você focar em renda. Caindo dinheiro na sua conta, beleza? Se tiver uma boa valorização, ótimo. Exceção, né? Vamos falar aí de todos os casos. Obviamente também não é que é para desvalorizar, mas se cair, você compra barato, você aumenta seu dividend yield, a coisa começa a ficar legal pro seu lado também. Preço sobre valor patrimonial, nesse exato momento tá 0,91. Vamos arredondar aqui, tá 10% descontado, então tá barato aí para quem quiser comprar. Lembrando que eu não tô indicando nada para ninguém, tô mostrando da minha carteira. Se você comprar, amanhã o fundo parar de pagar dividendo, quebrar, virar zero, a responsabilidade é sua, não é minha. Fechou? Aqui, ó, 16 milhões de cotas, como eu falei, ó, 108 mil cotistas. E aqui, se a gente olhar os últimos dividendos pagos por cota, 0,90, né? 90 centavos por
cota. É uma média aí muito boa. Você vai ter um dividendo bom aí pagando. E quando a gente fala sobre a remuneração da maioria dos títulos dessa carteira, falando aqui títulos de renda fixa, para você ter uma ideia, a rentabilidade é IPCA mais 7,2% ao ano e chega até IPCA mais 8,4% ao ano. E tem um LTV médio aí de 50%. Cara, vamos lá. A gente está falando aqui de uma rentabilidade acima da inflação de 7,2 até 8,4. Cara, é muito alto, é muito alto. E dificilmente, em algum investimento, pelo menos acesso à pessoa física, você consegue aí ter essa rentabilidade. E cerca dos outros, aproximadamente ali 12% do patrimônio líquido, tem posição em outros fundos imobiliários, principalmente fundos também ligados a CRIs. Então isso traz uma grande diversificação dentro desse fundo imobiliário. E o restante ali tá tanto em caixa e algumas operações que são compromissadas, né, que chega a 2 a 3%. E quando nós falamos, família, sobre a questão da alavancagem, está em torno de 23% do patrimônio líquido, que é justamente essa questão das operações compromissadas, que faz o quê? Um grande financiamento em parte dessa carteira e que potencializa todo esse retorno financeiro. E todos os CRIs ocupam, que estão dentro desse patrimônio, né, estão adimplentes até o fechamento, pelo menos de junho de 2025, que é as últimas informações. O que isso quer dizer? Que não tem ninguém devendo para o fundo. Porque lembra, quando a gente fala sobre um CRI, um LCI, é um título de renda fixa. E o título de renda fixa, a gente está falando que é um empréstimo, né? Então você está pegando o seu dinheiro, quando você investe ali numa LCI, por exemplo, você está emprestando para o banco pega esse recurso e empresta para empresas ligadas ao setor imobiliário. Essas empresas pagam, né, os juros, tudo bonitinho ali para o banco, e o banco repassa o seu rendimento, sua rentabilidade, né, de acordo com o que você investiu. Então a gente está falando aqui, quando esses CRIs estão adimplentes, estamos falando que essas empresas que pegaram esse recurso emprestado estão pagando bonitinho, né? Apesar de toda a crise aqui no Brasil, estão pagando bonitinho, fechou? Então isso é um grande ponto positivo. E aí quando a gente vem aqui, lembrando que essa é minha carteira privada, a primeira vez que eu mostro ela na face da terra, não sei se eu vou mostrar outra vez. Bom que vou postar tanto vídeo que esse vídeo vai ficar antigo. Então é isso aí. Hoje eu tô com esse saldo negativo aqui, um retorno deve ser menos 23 mil, alguma coisa assim. Por quê? Meu preço médio tá em R$ 90,73. Lembrando que hoje ele tá R$ 85,80. Então, mostra aí, né, tá menos 5%, 5,44% de queda da minha carteira. É uma boa oportunidade para eu estar investindo. Será que eu vou investir da próxima vez? Não sei, veremos nos próximos capítulos. Só que esse fundo representa 8,48% da minha carteira. Então não tem uma exposição muito grande falando aí sobre esse fundo imobiliário na minha carteira como um todo. E na minha parte de fundos imobiliários representa 37%. Que aí sim, eu acredito que está bem alto em relação à minha parte de exposição em fundos imobiliários. E aí se eu investir mais, eu vou aumentar mais a posição. Esse é o dilema do investidor. Quando tá barato, você sai comprando, quando vai ver você tá muito exposto. Mas esse é o grande dilema. Fechou? Bom, então basicamente é isso, né? Voltando aqui. Então, nesse ano eu recebi aí somente desse fundo imobiliário R$ 29.450. E nesse mês de julho, que é o último mês, eu recebi R$ 4.275 vindo desse fundo imobiliário. Fechou? Comenta aí o que você acha desse fundo imobiliário, inclusive se você tem alguma exposição nele. Se não, será que você vai ter? E se você quer saber sobre algum outro fundo imobiliário da minha carteira ou que eu não tenha também, comenta aqui embaixo. E uma informação muito interessante, no próximo dia 11 de agosto eu vou abrir as inscrições da segunda turma do Método Renda Infinita. O que é o Método Renda Infinita? É o treinamento que eu ensino do zero até o avançado, como você investir em fundos imobiliários, ter renda passiva, investir nos melhores títulos ali de renda fixa, buscando segurança também, liquidez e até mesmo rentabilidade e construir uma carteira de investimentos consolidada e rentável, tá? Se você quer fazer parte, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no grupo VIP do WhatsApp. Dentro desse grupo eu vou mandar todas as informações sobre o MRI, que é o Método Renda Infinita, beleza? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida que é muito importante. E também, como eu já falei no início e talvez você não fez, se inscreva no canal. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!